Então, esperar um pessoal entrar aqui também, chegar Isso. a uns 35, 40 seguidores, aí nós iniciamos. O pessoal também interessado pode chamar os amigos, né? Os nutricionistas podem chamar os amigos nutricionistas, estudantes de nutrição, pessoal aí da área offshore, porque Isso, saber sobre alimentação é importante, não só para quem é nutricionista ou estudante de nutrição, quem está interessado em ingressar na área aí, offshore, é muito interessante saber tudo o que acontece dentro de uma plataforma. exatamente. Então, se você quiser compartilhar essa live com seus colegas e amigos, é só clicar nesse asa delta aí e encaminhar para os seus grupos do Instagram, para os seus contatos. Lembrando que a Tiane, ela é instrutora do IQT+. IQT+, é uma instituição de qualificação técnica do Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. Então, acho que agora já podemos iniciar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Kelly Angelim, eu sou representante do Clique Petróleo e Gás. Estou aqui com a Tiane Reis, que é nutricionista offshore. Ela vai falar um pouco da trajetória dela, do mercado de óleo e gás, das qualificações para se ingressar nesse mercado, da profissão dela também. E o intuito dessa live é vocês conhecerem melhor as profissões do mercado offshore de óleo e gás e quais são as perspectivas para esse cenário em virtude da situação atual. Então, boa noite, Diane, mais uma vez. Eu gostaria que você começasse se apresentando, falando quem é você, sua trajetória, a sua profissão e também a sua experiência no mercado de óleo e gás. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. O meu nome é Tiane, eu sou nutricionista offshore. Eu sou formada pela Faculdade Arthur Saerp Neto no ano de 2005 e pós-graduada pela Universidade Gama Filho no ano de 2007 em qualidade alimentar e nutricional em serviços de alimentação. Eu já atuei em lojas de produtos naturais, com merenda escolar, já atuo até hoje com consultoria em creches e escolas também. E a minha maior experiência é na área de produção, né? Porque a nutrição se divide em várias áreas, área clínica, área esportiva, enfim, a minha maior experiência é na área de produção. E eu atuo como nutricionista offshore desde 2010. Né? E eu estou aqui para partilhar para vocês todo esse conhecimento do nosso dia a dia, como que funciona e o que acontece dentro de uma plataforma, como é o nosso trabalho, como é o dia a dia, enfim. E vocês também podem fazer perguntas, tá, gente? Isso, qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui na live que eu estarei selecionando algumas perguntas para posteriormente perguntá-la à Tiane. Você falou um pouco realmente da sua profissão, e desde 2010 você está no mercado de óleo e gás desde esse período? No Isso, segmento desde esse offshore? período. Isso, eu comecei em plataformas Petrobras, eu já passei por 4 empresas de hotelaria e também já trabalhei em unidades estrangeiras também. Tá. E agora você poderia nos falar um pouco sobre como é o dia a dia de um embarcado numa plataforma de petróleo? Sim, então, na área da nutrição, nós não fazemos apenas a parte de nutrição, da parte de produção. Nós atuamos em várias áreas. Como comissária, o que é isso? Então, nós somos responsáveis pelos taifeiros, que são os colaboradores que fazem toda a limpeza e organização do casario. O que é o casario? É a parte interna da plataforma.
do navio, enfim. E também atuamos na área de SMS, RH, logística, operação, qualidade. Alguns contratos até nós somos responsáveis pela recepção, onde nutricionistas têm um monte de atividades ali, nós supervisionamos tudo isso. Alguns contratos também somos responsáveis pelo técnico de manutenção a bordo, que faz parte de todo o processo interno da plataforma, responsável pela manutenção de equipamentos. Então, depende muito também do contrato. Os contratos variam muito, principalmente Petrobras para unidades estrangeiras, né? E eu, em conjunto com a IQT+, nós lançamos um curso de comissária nutricionista offshore, onde eu falo tudo isso sobre o dia a dia de uma nutricionista offshore, como que funciona, como funciona essa parte de contratos, quais são as diferenças entre um e outro, como é o esquema, como que é estar confinado, né? É desafiador, porque nós estamos longe da nossa família, né? Todo esse tempo, enfim, nós não temos datas especiais, assim, se a nossa escala for aquela que vai cair aquela data especial, nós não podemos passar com a nossa família, então é bem desafiador, né? Mas o conhecimento é enriquecedor, a convivência com tantas pessoas é também desafiador, mas é muito interessante. Então, o dia a dia, nós atuamos em todas essas áreas, além da parte de nutrição. Nós fazemos muito treinamentos diferenciados com os nossos colaboradores. Também você tem que lidar muito com a parte pessoal, né, dessas pessoas que trabalham embarcada, porque eles têm vários problemas com a família, enfim, acaba que você também tem que saber lidar com todo esse emocional, mas é muito enriquecedor, né? E hoje em dia é um diferencial você ser uma nutricionista comissária, em que você recebe 2 vezes mais do que uma nutricionista que trabalha em terra. Então, esse é um grande diferencial da área offshore para nutricionistas, né? Certo. Aproveitando que você falou aí que a parte da nutricionista, ela acompanha também os serviços do taifeiro. Um colega que perguntou se você teria alguma dica para alguém que quer ingressar como taifeiro numa plataforma. Se você saberia quais seriam as qualificações. Sim, nós somos responsáveis pelos taifeiros, em que eles fazem toda a parte de limpeza e organização desse casario, né? Da parte interna da plataforma. Então, é necessário, para um taifeiro ingressar nessa área, o curso de CBSP, que é o curso básico de segurança em plataforma. Agora estão solicitando também o RILT, né? Que antes não era obrigatório em todos os contratos, que é um curso também de salvatagem em helicópteros, né, de sobrevivência em helicóptero, são os cursos básicos. E aí ele tem que ter um curso de taifeiro também, né, reconhecido, e assim, alguns contratos exigem também o de socorrista, né, não são todos, mas alguns exigem sim de socorrista. Além dele ter que ter uma experiência como camareiro, como auxiliar de serviços gerais. Alguns contratos pedem apenas 6 meses, alguns até conseguem, quem não tem experiência. Vai depender muito da empresa e do tipo de contrato. Então, esses são os cursos que um taifeiro precisa para ingressar no mercado offshore. Ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente vai voltar a falar um pouco de cursos e qualificações ao longo da nossa live. Mas, dando continuidade aqui ao escopo de perguntas, eu gostaria de saber a sua visão, como você enxerga a curto prazo o mercado de petróleo nesse segmento offshore. Sim, nós estamos passando por um momento atípico e assustador, né, gente? Então, mas eu tenho esperança que isso logo vai passar, né? Brevemente vai passar e tudo vai voltar ao normal.
Então, realmente, esse é um momento que nos preocupa muito e estão sendo medidas adotadas para minimizar os riscos, né? E, por exemplo, algumas plataformas estão trabalhando com o pessoal reduzido, né? O número de pessoas embarcadas reduzido. Procedimentos no aeroporto estão sendo tomados, como verificar a temperatura. Tem todo um questionário que está sendo feito para ver se você tem a chance de estar com esse vírus. Dentro de uma plataforma, os cuidados também estão sendo feitos. Todo dia você passa por uma triagem, essa aferição de temperatura, se você está tendo algum sintoma, você já tem um local para você ficar num quarto, que lá nós chamamos de camarote, né? Isolado. Feito todo um cuidado. Por exemplo, os talheres no refeitório estão sendo embalados, já junto com o guardanapo, para não ficar exposto. O número de mesas no refeitório estão sendo reduzidos para as pessoas poderem se sentar uma afastada das outras. Algumas plataformas estão servindo já porcionada a refeição, o buffet não está sendo liberado, né, para você se servir, para não ter muito fluxo ali, para ser mais rápido e as pessoas não estarem pegando no mesmo talher para se servir que a outra. Enfim, nos aeroportos, alguns já estão até fazendo o teste rápido, né? E existe todo um cuidado para isso. Eu acredito que logo essas contratações vão retornar assim que tudo voltar ao normal. Agora, eu digo para você que está um pouco parado. Isso não quer dizer que não esteja tendo ainda. Isso. Claro que tem. Uma empresa teve um problema com um colaborador, precisa contratar outro. Um pediu demissão. Enfim, acontece que ainda há contratações, sim, nesse momento. Só que reduzidas, né? Então, a curto prazo tá complicado, mas logo que isso acabar, eu acredito que vai voltar tudo normal e novas contratações vão surgir, sim. Muito obrigada pelos esclarecimentos. No caso, você falou aí das contratações que irão surgir. Você sabe, assim, informar quais são as dicas para aquele profissional que quer ingressar no mercado offshore, caso essas contratações venham a ocorrer? Quais são as perspectivas para quem quer iniciar uma carreira nesse segmento? Então, a primeira coisa é se especializar. Todas as áreas da plataforma exigem cursos. Então, o ideal é que cada um saiba o curso que tem qual o curso necessário para a sua área, né? Então, o principal é se especializar, fazer os cursos pertinentes àquela área e começar, depois que você tiver todo aquele conhecimento, aí sim você procurar as empresas referentes àquela área, entrando em contato, mandando currículo, mas depende muito da área. Eu estou falando, o CBSP e o RIUT são essenciais para qualquer área, né? E aí eu acredito que é isso. Basicamente, se aprofundar, estudar, entrar em contato com profissionais daquela área, se você conhece, se pesquisa, enfim, para saber como que funciona o dia a dia. Isso, exatamente. E no caso, assim, esses cursos de qualificações, onde encontrá-los? Quais são as instituições que são reconhecidas pelas empresas para que esses profissionais, ao fazer esses cursos, eles venham posteriormente ser contratados? Então, nós temos diferentes cursos em vários locais, no Rio de Janeiro, em Macaé, em Campos. Isso eu tô falando da parte que eu mais conheço, tá, gente? Isso não quer dizer que eu acredito que em São Paulo, em outros lugares do Brasil também tenham esses cursos. Mas, como eu atuo nessa região, mais nessa região, eu já até atuei em outras regiões, no Nordeste, enfim. Mas, basicamente, em Macaé existem vários locais que você pode pesquisar na internet, enfim, procurar se informar que oferecem esses cursos
até o de socorrista também, campus, enfim, no Rio, tem vários lugares, mas o principal é você saber se esses cursos são reconhecidos, tá? Por exemplo, na área como nutricionista, além do curso de CBSP e HILT, nós temos também que ser formadas em nutrição, né? E, além disso, ter uma experiência como nutricionista de produção. Geralmente, as empresas exigem. O tempo de experiência varia muito de empresa para empresa, de contrato para contrato, né? Alguns também exigem que nós tenhamos o curso de socorrista, outros contratos não. Alguns contratos estrangeiros exigem que tenha o inglês também, né? Alguns outros já não exigem isso. Em contratos Petrobras, geralmente não exigem. E alguns estrangeiros também, eles não exigem, mas alguns sim, né? E o curso também de nutricionista comissária offshore é todo um diferencial também, porque ali você vai saber como lidar com qualquer área ali que você atua, RH, logística, SMS, operação, né, o controle de custos, enfim. Você vai conhecer todo esse processo, né? Porque são 1001 áreas que nós atuamos ali dentro. Ali dentro nós somos líder, nós temos uma equipe a liderar, que são os profissionais todos da limpeza e os profissionais da cozinha, além do que eu falei, alguns têm a recepção também, alguns têm o técnico de manutenção, enfim. O dia a dia é bem complexo, então é muito importante você se capacitar, como eu disse, tá? E estar sempre se atualizando, né? Com certeza. E teria alguma validade para esses cursos? Quais os cursos que exigem um período específico de validade? Sim, geralmente, agora, o CBSP e o HILT, eles têm uma validade de 5 anos, tá? Pode variar de acordo com o curso que você vai fazer, aonde você vai fazer, né? Algumas unidades até, eu acho que o HILT tem 4 anos, algumas 5, mas geralmente 5 anos você tem que se atualizar nesses dois, né? Como o de socorrista também, porque às vezes a nutricionista, a comissária tem que ter, e os taifeiros também, né? Então, tem toda uma validade, mas depende muito de onde você faz. Porque às vezes tem de 1 ano, de 2 anos, enfim, 3 anos, depende muito. É em torno disso, até 5 anos a validade. Ok. Ainda falando de cursos, você faz parte do IQT+, que é uma instituição de qualificação em cursos. Pessoas de qualquer lugar do Brasil podem fazer esses cursos? Tem a disponibilidade de ser online também? Sim, os nossos cursos são online. O pessoal da IQT+, aí está online. Caso passe alguma pergunta, vocês podem perguntar que eles vão responder. Também podem entrar em contato, tanto pelo Instagram quanto pela página deles. E esses cursos, existem vários cursos que a IQT+, ela está promovendo. E online. Então, é só entrar aí na página, eu estou entrando aqui pelo da IQT+, né? Nós temos vários instrutores de várias áreas ali e vários cursos super interessantes. Nutricionista comissário offshore é um, você tem o operador de produção é outro, e tem inúmeros cursos. Então, estejam perguntando, ficando à vontade para perguntar. O pessoal, se eu não responder, o pessoal da IQT+, vai responder vocês, ou visitem a gente no WhatsApp ou na página da IQT+. No anúncio dessa live, colocaram até o WhatsApp também, para quem se interessar, esteja entrando em contato. Uma pessoa perguntou aqui, eu moro no interior, meus cursos técnicos foram feitos no interior, em instituições específicas da cidade. Ainda é reconhecido pelas empresas? E aí vai depender muito. Até existem nos lugares do interior que tem cursos reconhecidos, sim.
Só que aí o ideal é você pesquisar na internet se esse curso é reconhecido ou não. Grande parte deles são reconhecidos, sim. Mas aí eu só tenho como te responder exatamente se eu souber aonde foi feito, o nome da instituição, tipo de curso, né? Assim, eu não realmente tem muitas pessoas que se aproveitam também, né, para criar cursos que não são reconhecidos, então é muito importante você estar se atentando, sim. Tá ok. E você, como nutricionista offshore, aqui outro rapaz perguntou qual é a média salarial dessa profissão para o segmento offshore? Então, eu cheguei até a citar que também de empresa para empresa há uma diferença, né? Geralmente são 2 vezes mais do que os profissionais nutricionistas que trabalham em terra. Por exemplo, se você tira basicamente pela média do que você sabe que uma nutricionista recebe em terra, pelo sindicato, pelo conselho de nutrição, existe uma média salarial, né, um piso salarial, e aí geralmente é 2 vezes mais. Geralmente existem benefícios também, como plano de saúde, alguns são extensivos à família, outros não. Um cartão, alimentação, enfim. Existem todos esses diferenciais, né? Mas depende também do contrato e da empresa de hotelaria. Certo, tá ok. É, falando um pouco aqui também, você como mulher, como é a presença feminina nas plataformas de petróleo? Existem algumas dificuldades, desafio? Como você daria esse depoimento? Gente, claro que há desafios e dificuldades, isso em qualquer área, mas o que acontece? Realmente é muito reduzido o número de mulheres numa plataforma, num navio. Então, acontece que tem contratos que tem mais mulheres, tem plataformas que tem mais, tem outras que tem menos. É, Tem unidades até que chegam a ter 1, 2 mulheres apenas, como tem unidades que tem mais, né? Então, é desafiador sim, mas eu acho que nada como tendo um bom profissionalismo e uma boa convivência, isso não resolva. Geralmente, os homens, eles te respeitam muito, eles te ajudam até muito quando você precisa de algum auxílio, enfim, em outras áreas. Enfim, geralmente há um grande respeito dentro das unidades, né? E nós temos todo um suporte, porque eles já sabem disso, que eles precisam nos respeitar, né? Então, geralmente não há problema com relação à falta de respeito, enfim, nada disso. Agora, é desafiador, claro que é, porque você vive cercada por vários homens, enfim. Eu procuro ter alguns cuidados também, você tem que ser amigável, mas você tem que manter o seu respeito. Por exemplo, uma academia na plataforma. É bom, você pode ir a qualquer horário, claro, mas eu procuro ter algum cuidado, ir num horário que tem menos rotatividade, algo desse tipo. Né? Mas geralmente você faz muita amizade com pessoas de todos os lugares. É muito bacana também essa questão de você conviver com muitos homens e se respeitar, né? Isso. Existe ainda um certo preconceito, por exemplo, algumas empresas ainda preferem nutricionistas homens na hora da contratação, assim, a questão do gênero Não, mesmo. não existe isso. Às vezes, o que acontece é essa unidade, porque, por exemplo, nós temos os nossos camarotes separados dos homens, camarotes femininos separados dos camarotes masculinos. Para quem não entende da área offshore, gente, camarotes são os quartos, tá? Que lá nós temos muitas denominações de cargos, enfim, de lugares bem diferentes do que a gente tem aqui em terra, entendeu? Temos denominações de cargos bem diferentes e locais. Enfim, mas isso é muito também, né, desafiador e é basicamente isso. Certo. Alguém falou aqui, infelizmente, durante a graduação de nutrição, o tema offshore é pouco abordado. Você
endossa essa afirmação e consideraria alguma crítica? Você acha que as instituições deveriam abordar mais que existe essa possibilidade de um nutricionista seguir a carreira offshore? Sim, sim. Realmente, nas faculdades, esse tema é praticamente zero. São raras as faculdades que citam sobre isso. Talvez até por desconhecer essa área, né? Porque é uma área que está crescendo e que cresce muito a cada dia, né? Para nós nutricionistas. Mas o que acontece? Eu acho que deveria sim ter mais informações, enfim, palestras, algo relacionado à área offshore, porque está crescendo muito. Porque antigamente nem existia esse cargo de comissária ser nutricionista, não era obrigado ser nutricionista. Depois que eles tiveram muitos problemas com intoxicações alimentares, enfim, falta de controle de qualidade, né, dos nossos alimentos, é que começaram a exigir que esses profissionais fossem nutricionistas. E com isso reduziu para significar assim, muita coisa, reduziu muito a intoxicação alimentar dentro de uma unidade. O controle de qualidade é muito rigoroso. A gente controla desde o momento em que os alimentos chegam lá para a gente, que chegam através de containers, enfim, por barco. Então, a gente controla, tem um controle de qualidade muito grande, desde aquele momento que a gente recebe o alimento até a hora da distribuição. Isso também até comento no curso, né, em conjunto com a IQT+. Então, o controle é muito rigoroso. Então, é difícil. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. E tanto a empresa também que manda esses alimentos para a gente. Acho que travou um pouco. Oi, estou te ouvindo bem. Também, só deu uma travada na imagem, mas voltou. No caso, pronto, então falando, já que esse tema não é tão abordado nas faculdades, o profissional ele tem que buscar outras alternativas para conseguir ingressar no setor offshore. Vocês, já que tem mais, oferecem esse curso de comissário, não é isso? Você poderia falar Isso, mais um pouco quais seriam Isso, os então. conteúdos? Esse curso, ele fala, explica todas as áreas, né, que nós atuamos ali, tanto como nutricionista de produção, os desafios que nós temos, o confinamento, essas áreas que eu falei para vocês, de SMS, RH, o que você precisa fazer em cada área dessa, como é o seu contato com a empresa que você trabalha, porque geralmente são empresas terceirizadas, né, gente? Então, existe toda uma fiscalização também ali, onde o enfermeiro ou o técnico de enfermagem é o fiscal da hotelaria, então ele fiscaliza a gente e os nossos colaboradores. Então, esse curso, ele fala muito sobre tudo, sobre o dia a dia, sobre esses contratos, as diferenças dos contratos de um para o outro, sobre o que você precisa para estar embarcando, sobre tudo isso, sobre a convivência, isso que você me perguntou também em relação às mulheres na plataforma. Então, o interessante para um estudante de nutrição, para um nutricionista que não atua nessa área, é estar fazendo esses cursos que eu citei aqui, como o CBSP, o HILT, o de socorrista não é sempre exigido, mas se tiver, melhor ainda. Mas o nosso curso com a IQT+, é muito intenso, é online, entrem na página da IQT+, ou procure respostas pelo WhatsApp, enfim, porque realmente as faculdades não dão essa informação, tá? Mas eu acredito que brevemente vai aumentar, né, cada vez mais essa área, porque todas as plataformas precisam desse profissional, né? Então, é basicamente isso. Esse curso, ele fala bastante sobre tudo que você faz ali. Todo esse controle de qualidade que eu falei dos alimentos, sobre as denominações dos cargos que eu falei que são diferenciados, porque, por exemplo, um taifeiro é como se fosse um auxiliar de serviços gerais ou camareiro,
Existem um paioleiro, ele é o cara que é responsável pelo estoque da unidade, entendeu? Como se fosse o estoquista aqui em terra. Tem muitos, saloneiro, é o nosso garçom. Então, eu falo sobre cada área dessas, o que eles fazem, pelo que eles são responsáveis, como são os treinamentos, enfim, nesse curso. Ele é bem... ele fala sobre tudo, né? Então, os interessados em ingressar, eu acho super interessante. E para vocês, gente, que estão nos assistindo, chamem aí os seus amigos que estão interessados em entrar nessa área offshore. Não precisa ser só nutricionista ou estudante de nutrição também. Qualquer pessoa interessada em ingressar na área offshore, é interessante estar sabendo como funciona a alimentação de uma plataforma. Com certeza. De um modo geral, então, esse curso, ele abrange todos os profissionais de hotelaria offshore, não é isso? Isso, ele basicamente ele fala sobre nossa função como comissário e como nutricionista, ele explica o passo a passo do que a gente faz ali e também explica as áreas que trabalham com a gente, né? Todo o pessoal envolvido da cozinha e da limpeza. Porém, alguns contratos, como eu falei, tem o técnico de manutenção, que a gente é responsável por eles. Tem o recepcionista também, que é o responsável por receber cada voo, cada aeronave que chega, por acomodar as pessoas dentro da plataforma, entre inúmeras outras funções em que a gente também tem que fiscalizar. Então, é muito amplo a nossa área ali dentro. Tá, obrigada. Lembrando, pessoal, que vocês também podem interagindo aqui com a gente, mandando suas perguntas, que eu vou estar selecionando algumas para perguntar à nossa especialista, aí, a Tiane. Tiane, também falando assim, você como nutricionista e os demais profissionais da saúde, nas plataformas, como vocês estão agindo? Quais são as medidas que vocês estão adotando frente a essa crise que nós estamos passando para combater esse avanço do vírus nas plataformas? Nós vimos aí que algumas plataformas no Brasil já têm um número considerável de infectados e isso é preocupante, né? Sim, é muito preocupante. Eu até citei já algumas questões aqui que estão sendo cuidadas, né? Tanto no aeroporto. Algumas pessoas estão até tendo que ficar em hotéis antes de embarcar, de quarentena ali, em isolamento também por conta disso. Eles estão pedindo que as pessoas fiquem em isolamento em casa também, para minimizar os riscos. Então, assim, os cuidados no aeroporto estão sendo bem rigorosos. E lá no navio ou na plataforma existe também o técnico de manutenção ou o técnico de enfermagem ou o enfermeiro offshore, em que ele está tendo um cuidado muito grande nessa área, em conjunto com as nutricionistas, os nutricionistas. Todo dia eles estão aferindo temperaturas, eles estão cobrando da hotelaria esses cuidados no refeitório, máscara, os profissionais estão tendo que usar máscara, álcool em gel toda hora no corrimão, nas maçanetas, em lugares em comum, né, entre eles. Então, assim, o cuidado está sendo o máximo possível. E, como eu falei, agora já estão começando com testes rápidos também em aeroportos. Não são todos ainda que estão fazendo, porque muda um pouquinho o procedimento de aeroporto para aeroporto. Então, tanto o nutricionista quanto o técnico de enfermagem estão tendo cuidados, muito cuidado, dentro de uma unidade offshore, para que isso não se propague. Pode acontecer, desde que essa pessoa que vai embarcar, ela não faça a quarentena dela, o isolamento social, ela não cumpra estes procedimentos, porque qualquer sintoma não está embarcando, né? Só que, às vezes, as pessoas são assintomáticas e acabam... O aeroporto que não realizar o teste é complicado,
porque aquela pessoa pode embarcar e contaminar. Então, já aconteceu em algumas plataformas, eu ainda não presenciei nenhuma que tivesse algum suspeito, mas eu fiquei sabendo que sim, que tem. E aí, algumas plataformas até, eles estão chamando de hibernar, né? Chegaram a parar a produção e desembarcar todo mundo, para que isso não se propague. Tem lá o camarote para a pessoa que teve algum sintoma, está isolado de todo mundo, ali vai a alimentação dele com todos os cuidados para ele não sair dali, e aí logo desembarca também. Mas os cuidados são basicamente esse, porque a produção do petróleo não pode parar. Então, tem que ter pelo menos um mínimo de pessoal embarcado para que uma produção mínima aconteça, né? Então, os profissionais da alimentação também, da limpeza, não tem como ficar fora dessa, né? Então, eu acredito que os cuidados todos cabíveis estão sendo providenciados, mas pode furar algum, pode. Então, o procedimento é esse, desembarcar aquele que teve algum sintoma e toda a plataforma também, né? Parar a produção mesmo e desembarcar para que ele seja cuidado e os amigos, os que estão confinados também, possam realizar o teste e para ver se existe alguma possibilidade de estarem contaminados. É basicamente isso. O profissional de enfermagem é muito importante nessa hora também, porque os únicos profissionais de saúde embarcados é a nutricionista e esse profissional. Então, eles trabalham em conjunto para minimizar os riscos. Ok. Gente, mandem perguntas aí pra gente. Eu vou selecionar O que a gente não responder aqui, o pessoal da IQT+, está online e vai estar respondendo. Isso, exatamente. Uma pessoa perguntou assim, ele tem vários cursos do NAI, operador de empilhadeira, técnico, controle de medidas, ponte rolante, segurança no trabalho. Aí ele pergunta qual seria o curso, já trabalhou na área industrial, e qual seria o curso para iniciar na área offshore? Você já falou assim que tem que ser aqueles cursos básicos, né, do segundo BSP, mas esses cursos que ele tem, ele aproveita para ingressar, para conseguir uma recolocação na indústria offshore? Sim, com certeza. Só que aí, nessas áreas, ele primeiro tem que focar em qual área ele quer atuar. Caldeireiro, é soldador, enfim, é operador de produção, guindaste, enfim, ele tem que focar. E aí, ele tendo aquele curso especial, aquele curso daquela área, né, que é exigido, e o RIUT e o salvatagem. E aí, o ideal é que ele veja o que as empresas nessa área solicitam além desses cursos, porque realmente de outras áreas eu não sei exatamente quais são, porque tem alguns que precisam de NR12, tem outros que precisam de segurança no trabalho, enfim, hoje em dia estão pedindo inúmeros cursos, entendeu? Então, cada dia aumenta o número de cursos que você precisa ter, se especializar mesmo, estudar a fundo, pesquisar muito. O que eu sempre indico é pesquisa na internet. Essas empresas que estão contratando daquela área, né? Você pesquisa, você procura um e-mail, enfim, para começar a mandar o currículo e se especializar. Agora, o básico, como eu falei, são o CBSP, o RIUT e o específico na área da pessoa. Existem outros, exigem sim. Mas de cada área eu não sei informar por aqui. O pessoal da IQT+, deve ter mais informações. Eles estão online e eles vão responder para vocês. Caso eles não respondam, o que eu acredito que não vai acontecer, entre em contato com o site da IQT+, que é o www.iqtmais.com.br, ou pelo Instagram, que é essa página que eu estou falando aqui, ou pelo WhatsApp, enfim. Você tem que se aprofundar mesmo, porque é uma área que eu acho que quando isso tudo acabar, vai estar voltando às contratações em massa, sim, porque também existem navios que vêm de fora,
que chegam a todo momento, que estão contratando. Enfim, existem pessoas que se aposentam, então toda hora tem contratação. Eu acho que depois que isso tudo, eu acredito, né? E eu acho que quando essa pandemia passar, as contratações vão voltar sim. Tá bom? A demanda sempre vai existir, né? Mesmo que agora, de uma maneira escassa, mas ainda estão havendo contratações, como você falou, para serviços Sim. imediatos. E quando tudo isso passar, você, como especialista da área, acredita que isso ainda vai melhorar ainda mais. Então, é importante também notar que esse é o melhor momento para se qualificar, para quando a oportunidade chegar, você já está pronto para conseguir exercê-la, né? Então, nesse caso aí, os cursos são essenciais. Alguém aqui perguntou também quais seriam as qualificações específicas que um operador de produção de plataforma é necessário. Eu não sei, fazendo um link na live, mas que ele era o instrutor do curso de operador de produção. Então, o Instituto também fornece esse curso. Vocês podem estar procurando eles aí, para perguntar mais sobre detalhes desse curso. Isso, pergunta aí que o pessoal da IQT Mais vai responder, até porque eles têm esse curso, como você falou, e houve uma outra live a respeito disso, de operador de produção, que podem dar melhores informações. Isso. Mais uma pergunta aqui. Qual a previsão para o mercado de perfuração após a pandemia? A gente sabe que hoje o foco maior está na produção, não é isso? Então, você sabe qual seria a previsão para o mercado de perfuração de poços? Isso eu não vou saber responder, mas eu acredito que também o pessoal da IQT Mais vai poder responder aí sobre isso, tá? Entre em contato com o pessoal, porque eles vão responder, tá? Porque realmente dessa área eu não sei informar. Porque geralmente eu até trabalho em produção, né? Em plataformas que produzem. Porque eu sei que está reduzido sim a perfuração, mas a previsão eu não sei. Eu acredito até que por agora eles devem estar evitando, né, que isso aconteça nesse momento, para deixar assim que acabar essa pandemia, né? Para dar sequência quando acabar. Certo. Qual é a unidade que você trabalha? É uma FPSO? Qual é a unidade a plataforma de petróleo que você trabalha? Você sabe informar qual é o tipo dela? Então, hoje em dia é em plataforma Petrobras, né? Como eu disse, eu já passei por unidades estrangeiras que têm inúmeras, mas hoje é em plataformas mesmo. Algumas são plataformas fixas, outras são navios, né? Eu geralmente tô rodando, né, as plataformas. Eu não Você tô não nesse trabalha numa momento específica, você não, já trabalhei muitas vezes. Nesse momento, eu tô, como assim, tá diferenciada as escalas de trabalho, então eu estou rodando onde precisa, né? Porque tem pessoas também que são de risco, então elas estão afastadas. Essas pessoas, algumas empresas estão procurando poupar essa pessoa, né, do embarque, essas pessoas mais de risco. Enfim, então eu estou indo para onde está precisando hoje, mas geralmente em plataforma Petrobras. Show. Ótimo, obrigada. Também fazendo uma analogia onde precisa, no caso, qual é a sua visão de onde é que está atuando mais no Brasil? Quais são as principais bacias, assim, é a bacia de Campos, é a bacia de Santos? Você trabalha em qual campo? Campo de Pouso? Então, a que eu mais conheço é a Bacia de Campos, né? Mas tem muitas plataformas na Bacia de Santos, inúmeras, enfim, né? De Búzios, enfim, são muitas. Pelo Brasil inteiro tem várias bacias, né, que separam,
Mas a que eu mais conheço hoje é a de Campos, Bacia de Campos, mas já embarquei em outras também, entendeu? Já embarquei por Aracaju, já embarquei por Vitória, já embarquei por inúmeros lugares, em diferentes plataformas, nesses 10 anos, né, que eu atuo. Mas, assim, eu conheço mais, tem muitas na Bacia de Campos. Só que agora, atualmente, também tem muitas na Bacia de Santos. Na de Búzios também tem, enfim. Então, eu não sei falar em números, porque são muitas, gente, muitas Claro. plataformas aí dessas bacias. E todas espalhadas aí por esse Brasilzão, né? Isso. Tem uma pergunta aqui também. Qual a diferença entre o curso HILT e o T-HILT? Você saberia informar e também saberia falar qual seria o mais interessante para a área offshore? Então, agora há pouco tempo, quando eu fui renovar em janeiro o meu CBSP e o HILT, fizeram essa mesma pergunta para o instrutor do HILT. Então, o que acontece é que tem algumas empresas que estão exigindo o T-HILT. A grande maioria exige o HILT, mas existem algumas que estão exigindo sim. Exatamente qual o diferencial, eu não sei te informar, mas eu sei que é um curso de escape de helicóptero muito mais aprofundado, muito mais intenso, e com a duração maior do que o HILT atualmente. Mas qual o diferencial exatamente de um para o outro, eu não vou saber te responder. Eu posso pesquisar e, em conjunto com a IQT+, está te respondendo isso. Eu acredito que seja um mais completo do que o outro, o T-HILT seja mais Isso. abrangente do que o HILT. E o HILT, por ser mais básico, é o mais comum entre a maioria das empresas. O T-HILT seria algo mais específico para determinada empresa. Deve ser mais ou menos algo nesse sentido. Isso aí. Isso aí, geralmente, as empresas que exigem esse T-HILT são unidades gringas, estrangeiras. A Petrobras, eu não sei se tem alguma plataforma hoje que já está exigindo, não. Que, no caso, os requisitos são bem maiores, no caso, seria nessas plataformas estrangeiras. Sim, porque os contratos são muito diferentes um do outro. E aí as exigências também vai depender muito. Por isso que eu falo sobre em relação aos cursos que tem que fazer, também de cada função é diferente de uma empresa para outra, entendeu? Os contratos são bem diferenciados, Petrobras, até das bacias mesmo, são diferenciados os contratos, Petrobras, das unidades estrangeiras. A escala de trabalho, às vezes, é diferente também. Em unidades estrangeiras, às vezes, pode acontecer de fazer 28. Geralmente, em plataformas Petrobras, são 14. Hoje, como eu disse, está diferenciada por conta dessa pandemia, porque a Petrobras está trabalhando com 21 por 21. E geralmente as unidades estrangeiras 28 por 28. Algumas estão deixando o pessoal no hotel, em isolamento, outras não, enfim. Só pede para fazer o isolamento em casa mesmo. Então depende muito. Show. Pessoal, estamos entrando aqui nos nossos minutos finais, então se vocês ainda tiverem algumas dúvidas, mandem aqui, que eu vou estar repassando para a Tiane nesses minutos finais. Alguém perguntou aqui. Isso, gente, perguntem aí que a gente já está acabando a live. Enquanto eu não selecionar aqui, você poderia falar um pouco mais, assim, de alguns outros cursos que são oferecidos pelo IQT+, além do operador de produção, que foi mencionado na semana passada, além do comissária, que é o que você é instrutora, alguns outros cursos que você recomenda, que tem na IQT+? Então, basicamente, o pessoal aí, ó, pessoal da IQT+, o Elton, o Eduardo,
Felipe, que estiver online, responde aí para a gente quais são todos os cursos disponíveis hoje, porque realmente o que eu mais conheço é o do operador de produção e comissário nutricionista. Eu sei que tem inúmeros outros, né? Estou tentando ler aqui, mas eu tenho certeza que eles vão responder aí. E tem até também, para quem tiver maiores curiosidades, tem o site, né? As redes sociais. Neles tem toda a variedade de cursos que são oferecidos aí pela instituição. Então, quem está interessado em ingressar no mercado offshore ou ter outra qualificação técnica, nós recomendamos que acessem aí o site da EQT+, e as redes sociais, e caso tenha alguma dúvida também, perguntar aqui que tem instrutores falando aqui, interagindo com vocês na live. Isso, se eu deixei passar alguma pergunta, né, eu e você, que for pertinente à minha área também, eu vou estar respondendo aí junto, e das outras áreas também o pessoal da EQT+ vai estar respondendo. E entre em contato com a gente, qualquer dúvida. Isso. Também tem as NRs aqui, acho que o Elton falou, alguns cursos de NRs, que também são muito importantes na área offshore, né? Não é isso, Tiane? Isso, nossa, na área offshore tem muitas áreas, são inúmeras, gente, muitas áreas para você atuar. Ali tem o soldador, tem o caldeireiro, tem cada pedacinho ali tem que ter uma ou mais pessoas atuando, né? Manutenção, operação, enfim. Então, perfuração também, tem os profissionais diferenciados. Então, e eles têm muito cursos lá na EQT+, né? Show. Uma pergunta que surgiu, você saberia informar como está o mercado offshore no momento em Macaé, especificamente na cidade de Macaé? Então, o mercado offshore em Macaé continua basicamente a mesma coisa. Por quê? A alimentação, todas as plataformas que estão funcionando, a alimentação tem que ter em todas elas. Limpeza tem que ter em todas elas. Limpeza, então, nesse momento, fundamental também, e alimentação também, que é saúde, né, gente? Então, continua tirando algumas plataformas, como eu disse, que nós tivemos problemas com algum suspeito que eles tiraram todo mundo ali da plataforma. Fora isso, continua da mesma forma. Algumas empresas estão trabalhando home office, né? Para quem pode, que dá para trabalhar de casa, isso é a base das empresas, né? Alguns estão trabalhando offshore, só a parte necessária mesmo, que está trabalhando nas empresas. Isso. Continua basicamente a mesma coisa, só que com mais cuidados e com o pessoal reduzido, como eu falei. Tem bastante gente que não está embarcando por ser de risco, tem algumas pessoas ficando mais dias em casa e mais dias a bordo para evitar essa rotatividade muito grande dentro da plataforma. Mas, basicamente, hoje continua a mesma coisa, tirando essas plataformas que estão fechadas. Certo. Alguém aqui deu um depoimento que estava numa empresa, pediu para sair para fazer um curso, porque tem que se qualificar. De fato, ele realmente sabe da importância da qualificação, né? E mais num cenário exatamente como é o mercado offshore. Eu vi aqui, ó, que perguntou qual o tipo de DTA mais comum. Isso. Olha, eu vou te falar que nesses 10 anos de experiência, eu tive uma suspeita de DTA, mas não foi comprovado ser do alimento, né? A DTA não foi, a intoxicação alimentar não foi, porque nós trabalhamos com amostras de alimentos, mandamos para análise de tudo que a gente produz, a gente tem amostra. Isso eu falo também do dia a dia da comissária, né, no controle de qualidade. Então, a gente não foi comprovado ser do alimento. Então, muitas pessoas vêm com a mão suja lá da área externa, acaba não lavando a mão, e aí pode acontecer de se contaminar. Mas, assim, uma mais específica, salmonela, difícil.
Eu, em 10 anos, eu só presenciei uma suspeita de intoxicação alimentar. Então, não existe uma específica. Um caso raro, né, digamos. É, Tá ok. exatamente. Pessoal, 5 minutinhos aí para nós encerrarmos nossa live. O Instagram, ele é uma plataforma que só fornece 1 hora de live, então nós começamos às 19h30, já são 20h24. Mandem suas últimas perguntas aí, caso alguém tenha mais alguma dúvida. Caso não, nós vamos saber mais aqui da Tiane sobre essa profissão tão importante que é a de comissária. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Mais alguma pergunta? Lembrando que ninguém vai ficar sem resposta, não, tá, gente? Quem passou aí que não conseguir responder, eu vou estar respondendo todo mundo. Isso. E também, pessoal, algumas outras pessoas aqui perguntaram sobre vagas de emprego. Sugiro que vocês acompanhem, né, nossas plataformas, nossas redes sociais e o site, para acompanhar que diariamente nós estamos postando vagas, tanto para Macaé, Rio e demais cidades do país aí, como a Tiane falou, em contratos reduzidos, mas ainda estão havendo contratações para profissionais no segmento offshore. Então, caso você deseje ingressar, se recolocar no mercado, sigam o Clique Petróleo e Gás para conseguir a tão sonhada vaga de emprego. Tiane, você gostaria de falar mais alguma coisa? A gente está com 1 minuto aí, final, para encerrar a live. Não, só agradecer pela oportunidade de estar expondo meu dia a dia aqui para vocês. E basicamente isso. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo que participou. Também gostaria de agradecer a sua disponibilidade em participar, esclarecer as dúvidas, falar um pouco da sua rotina. E também agradecer a quem nos acompanhou aí. Muito obrigada a todos. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, chama no direct, fala com a gente através de outras formas, de outras redes. E é isso aí. Esperamos vocês numa futura oportunidade. Tá ok? Muito obrigada, Tiane. Tchau, gente. Obrigada a você. Tchau, tchau.